Vocês estão me ouvindo, gente? Porque eu fico... Vamos. Pronto, obrigado. Então, o meu orientador é meio estranho, meio solitário ficar assim com essa tela. O meu orientador é o professor José Teixeira Neto. Então, esse texto, como o professor fez a leitura do título, né, Jacotot Rancière para uma proposta de educação emancipatória a partir da igualdade de inteligências. Né? Então, eu preparei um textinho aqui para fazer uma leitura o mais rápido possível. A pesquisa aqui apresentada parte das experiências vivenciadas enquanto professor concursado do Estado do Rio Grande do Norte, especialmente na função de docente de filosofia na Escola Estadual Almina Afonso, localizada no centro do município de Martins, RN, né, Rio Grande do Norte. As percepções aqui narradas são continuidades, alargamentos e desdobramentos das análises já identificadas durante os estágios supervisionados 1 a 4 do curso de licenciatura em filosofia do campus avançado de Caicó, né, da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, e da participação nos projetos de iniciação científica, né, e aí eu intitulei os projetos, né, exercícios emancipatórios para uma aprendizagem de filosofia a partir do Mestre Ignorante, de Jacques Rancière, que foi de 2019 a 2020, e o segundo, né, de 2020 a 21, que é filosofia, política e educação, algumas perspectivas a partir de Jacques Rancière, sobre a coordenação do professor José Teixeira Neto. Estas inquietações, experiências e percepções se materializaram na pesquisa monográfica defendida em 2021, intitulada Filosofia e Educação, uma análise do conceito de emancipação em Jacques Rancière, que, na oportunidade, foi orientado pela professora Maria Reilda Dantas Cirino. Esta comunicação visa Nesta comunicação, eu viso apresentar algumas reflexões a partir das produções de Rancière, colocando em questão e problematizando algumas relações entre escola, os mestres, explicadores e emancipadores, a sociedade e os princípios da igualdade de inteligências e desigualdade. Em meio a tais relações de reciprocidade, correlação e antagonismo, pensamos ser possível o professor como agente educacional a serviço dos sistemas educacionais, sobretudo os governamentais, anunciar a igualdade de inteligências em oposição à desigualdade estruturada nesses sistemas de ensino. Nesse paradoxo do ser professor e de suas relações a serviço de um sistema desigualitário, como poderia tal personagem agir contra o sistema do qual é uma das engrenagens primordiais? O que o que pode o mestre em prol da escola e de seus estudantes? Nesta produção, no caso, nesta comunicação, abordaremos o pressuposto axiomático da igualdade de inteligências como ponto de partida das ações desse ser professor, enquanto fundamento de suas tomadas de decisões, de seus planejamentos e de suas escolhas e decisões político-pedagógicas. Acreditamos que, enquanto parte do sistema escolar, professores podem comunicar a emancipação na escola através de comandos e exercícios. Tais profissionais podem contribuir para a emancipação dos estudantes. Enquanto resultado dos desdobramentos construídos ao longo da monografia, naquele contexto, nos perguntávamos, por exemplo, de que maneira, a partir das estratégias de emancipação, tendo por base os princípios propostos por Rancière, junto à disciplina de filosofia no nível médio, poderíamos traçar possibilidades de emancipação intelectual. E aí outras questões também apareciam, né? Poderia ter a escola a igualdade de inteligências como fundamento e ser o espaço dessa enunciação da emancipação intelectual? De que maneira as aulas de filosofia poderiam contribuir para que a forma do escolar fosse esse espaço-tempo igualitário fundamentado na igualdade que criasse a possibilidade para a emancipação intelectual dos estudantes? Tendo em vista as questões colocadas acima e a partir da tradução e contra-tradução dos fundamentos filosóficos e políticos lançados por Rancière e das experiências relatadas por Larossa, propomos-nos desenhar, quer dizer, tracejar e contornar com os estudantes a forma escola emancipatória, oposta à forma explicadora, lugar da igualdade por excelência em que é unicamente possível uma experiência com filosofia. Buscamos ir além, no caso, eu falo aqui nessa comunicação, no trabalho a ser enviado, mas principalmente na dissertação. Buscamos ir além da obra O Mestre Ignorante, né, construindo uma composição que interligue as produções de Rancière, como, por exemplo, o Desentendimento. Estas produções são dissonâncias ímpares em seus campos
são produções ímpares dentro de seus campos da tradição filosófica por constituírem-se como inquirições contra-hegemônicas, representando ruídos incômodos para as discussões historicamente estabelecidas sobre filosofia, educação e política. De tal modo, a pesquisa aprofundará as problemáticas filosóficas e políticas ligadas aos lugares, às relações e aos princípios que fundamentam a escola e as posições que os estudantes nela assumem. Dessa forma, com os estudantes, a pesquisa também questionará a partilha do sensível no âmbito escolar, já que a escola e o escolar são modos, né, aí abre aspas, né, para o Rancière, modos de articulação entre maneiras de fazer, formas de visibilidade dessas maneiras de fazer e modos de pensabilidade de suas relações, implicando uma determinada ideia de efetividade do pensamento. Essa é uma citação da partilha do sensível. Ou seja, tendo a escola mais do que o espaço, sendo a escola mais do que o espaço físico como a finalidade e práticas próprias, mais modos, formas e possibilidades de partilha do sensível entre os agentes que a compõem. A pesquisa é fundamentada no axioma da igualdade de inteligências, propostos por Rancière na obra O Mestre Ignorante, e os fundamentos filosóficos e políticos presentes na obra O Desentendimento, referente às ordens policiais e às faculdades humanas de palavra e igualdade através do desentendimento. Nos guiarão a, interpretar, melhor dizendo, a interpretar da escola e do escolar através das leituras da partilha do sensível. Nesse sentido, considerando os focos nos pressupostos filosóficos e axiomáticos das metodologias e das práticas da própria educação proporcionada pelo sistema educacional brasileiro, apresentadas nessa proposta de pesquisa, a explicação salta à vista, né, como a força motriz que se encontra intimamente ligada ao processo do ensino e da aprendizagem, encarnada, defendida e aperfeiçoada como parte essencial da ação educacional. Esta visão, a partir do prisma das experiências educacionais atuais, remontam às vivências relatadas por Jacotot, reconstruídas e trazidas à reflexão por Rancière, né, na obra O Mestre Ignorante. A partir das experiências relatadas por Jacotot, pode-se perceber que este acreditou que a função dos docentes era a de transmitir conhecimentos, elevar os espíritos segundo uma progressão ordenada, partindo do mais simples para o mais complexo, explicando cada etapa. Aí vem uma citação do Mestre Ignorante. Abre aspas. O explicador é aquele que impõe e abole a distância, que a desdobra e que a reabsorve no seio de sua palavra. Fecha aspas. Né? Diante das experiências partilhadas com os aprendizes holandeses, a ancestral certeza de que a transmissibilidade do conhecimento através da explicação foi lançada às correntes inquietas da incerteza, onde seu alicerce foi decomposto meticulosamente, subvertido e invertido. A desigualdade foi desvelada nesta produção de Rancière, e a igualdade de inteligência é posta como um axioma a ser verificado constantemente, a partir das experiências, né, do fundador do ensino universal, né, que é o Jacotot. Rancière demonstra a percepção geral que se tem até os dias de hoje, a necessidade de uma ordem explicadora, a crença de que somente é capaz de aprender aquele que recebe a explicação de um mestre, que explica para que os estudantes possam entender. A explicação não se trata de um método de ensino, e sim é um pressuposto. É necessário explicar porque o estudante é, nessa lógica, incapaz de aprender sem a palavra do mestre, que explica e, portanto, facilita e possibilita a aprendizagem dos estudantes. A desigualdade é o fundamento estruturante dessa noção de educação, que os estudantes são tidos como menores que o professor, que sabe enquanto deverá lidar com aqueles que não sabem e estão na escola para saber a partir dos conhecimentos desse mestre, né, o mestre explicador. O professor explicador é este agente que elevará os alunos à condição de saber, o saber dele, né, o saber do professor. Nesses modelos educacionais em que o professor figura enquanto um explicador, sua atuação se assemelha a de um juiz, como sendo o único capaz de determinar o que foi ou não aprendido pelo estudante, atuando como o responsável por determinar o desempenho da aprendizagem. A importância de se pensar a formação de professores foi anunciada por Walter Cohen em seu texto Três Lições de Filosofia da Educação. Nesta oportunidade, o filósofo latino-americano apresenta a dificuldade
dos educadores de saírem de seus ciclos da explicação, dos quais são formados os professores, perpetuadores dessa lógica embrutecedora da explicação como método educacional. Esta é a escola pedagogizada, reflexo da sociedade, extensão das políticas estatais, fragmento histórico da modernidade e ferramenta primordial do combate à desigualdade. A igualdade é futura, uma meta nunca atingida pela postergação ad infinito da desigualdade estruturante. A educação como direito e a escola como projeto político são extensões desse pressuposto de desigualdade. A sala de aula, enquanto tempo e espaço, é onde se busca uma finalidade não praticada. Embora o aluno possa compreender a fala do professor e obedecer, ele é considerado incapaz de sozinho entender os conteúdos dos materiais didáticos. A mediação do professor não é apenas necessária, mas parte do método que inferioriza o estudante, a explicação. A explicação é reflexo e parte constituinte da desigualdade, pois supõe certo grau de igualdade. O técnico explicador supõe e conta com um certo entendimento de suas explicações pelos estudantes, pelos alunos. Opera a partir da desigualdade com um mínimo de igualdade. Não há condição para que a desigualdade seja operada sem que haja igualdade em alguma medida. A escola, a sociedade e a política precisam de igualdade para se instituir, para instituírem a desigualdade e operarem rumo à igualdade almejada, nunca alcançada. A crítica hanseriana a esta ordem é mais do que a análise de uma estrutura pedagogizada impregnada na escola. Trata-se de perceber a instituição escolar como parte de uma ordem policial que fundamenta a sociedade e a política. Aí vem uma citação recuada do Desentendimento. Aí eu abro aspas, né? A ordem na sociedade porque uns mandam e outros obedecem. Mas, para obedecer a uma ordem, são necessárias pelo menos duas coisas. Deve-se compreender o grau e deve-se compreender que é preciso obedecer-lhes. E para que isto, e para fazer isto, é preciso você já ser igual a daquele que manda. E essa igualdade corrói toda a ordem natural. Sem dúvida, os inferiores obedecem na quase totalidade dos casos. Resta que por aí a ordem social é remetida à sua contingência última. A desigualdade só é, em última instância, possível pela igualdade. Citação na página 31. Deste modo, a proposta desta pesquisa vira tracejar possibilidades de outras formas de visibilidade, pensabilidade e visibilidade de outras formas do escolar, de diferentes escolaridades que não a explicadora, sujeitas à ordem desigualitária. Este caminhar se dará com base na igualdade de inteligências entre estudantes e o professor. Afinal, essa proposta rejeita as considerações. Essa proposta respeita, desculpem, as considerações de Rancière de que a proposta e a forma de educação que se baseia nesse princípio, a igualdade de inteligência, embrutece. Então, qualquer forma de educação que não parta dessa ideia para Rancière é embrutecedora. A proposta aqui direcionada visa ir de encontro com esta organização de um sistema educacional a partir da desigualdade, que se traduz exatamente como uma oposição à emancipação, compreendida como a tomada de consciência por parte de cada ser humano de sua natureza intelectual. E eu acho que eu não estourei o tempo.